eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos resolver um exercício de cinética que está cheio de informações importantes e é um exercício que não é fácil, mas que se a gente tomar alguns cuidados, a gente consegue resolver tranquilamente. Vamos dar uma olhada? Então, aqui a gente tem um exercício de cinética que ele apresenta para a gente uma reação, a equação balanceada, tá? Um gráfico de velocidade em milímetro de mercúrio por segundo, pressão de hidrogênio por milímetro de mercúrio, né? E ele pede para a gente descobrir quais são as ordens da reação em relação ao óxido nítrico e ao hidrogênio. Então, vamos lá. Então, para resolver esse tipo de exercício, você precisa lembrar o seguinte. Tem reação química que a gente chama de elementar, ou seja, é aquela que ocorre em uma única etapa. Os reagentes se combinam, vão se transformar em produtos em uma única etapa. Tá? Então, para esse tipo de reação, eu posso equacionar a velocidade assim, ó. A velocidade é igual a K vezes. Se for gases, por exemplo, a pressão de A ao quadrado vezes a pressão de B ao quadrado, que são os coeficientes aqui da minha reação. Mas, quando o exercício fornece para você o mecanismo da reação, ele está falando para você que essa reação, ela não é elementar, que ela não ocorre numa única etapa, ela segue determinados mecanismos. Então, esse exercício, ele deu ali aquele gráfico falando que existe um mecanismo para ocorrer a reação e que para determinar essa velocidade, ele teve que desenvolver um experimento, fazer medidas. Então, para essa reação, eu não posso simplesmente calcular a velocidade como se fosse a pressão do NO ao quadrado vezes a pressão do H2 ao quadrado. Não, eu vou ter que fazer que a velocidade vai ser proporcional, tá? Vezes a pressão do NO elevado a um coeficiente, a um expoente A, vezes a pressão do hidrogênio elevado a B. Então, a gente vai ter que usar as informações do gráfico para determinar A e B. O que é o A? Ele vai dar a informação, qual é a ordem da reação em relação ao NO, e o B, ele dá a informação, qual é a ordem da reação em relação ao gás de hidrogênio, certo? Bom, se a gente tem um gráfico e precisamos achar o valor de A e B, o que a gente vai fazer? Vamos transformar esse gráfico numa tabela, que fica mais fácil da gente visualizar quais são as informações do experimento. Então, veja, vamos analisar aqui para a pressão do NO 200. Então, ó, se a pressão do NO for 200, vamos começar com a velocidade de 1. Quanto vai ser a pressão do hidrogênio? 100. Tá? Aí, se a velocidade for meio, então, para a mesma pressão do NO, 200, tá? Quanto que vai ser a pressão do hidrogênio? 50. E vamos pegar mais uma situação, ó, para a pressão 100 do NO, tá? Vamos supor que a velocidade aqui vai ser 0,25, ó. Vai dar mais ou menos aqui, ó. Então, se a velocidade for 0,25, a pressão vai ser 100. Então, nós temos 3 linhas aqui, ó, 3 informações. Então, nós vamos trabalhar com esses dados. Então, ó, agora que a gente tem os valores, então, vamos fazer aqui alguns cálculos. Ó, nós queremos calcular o valor de A e o valor de B, tá? Então, para a primeira reação, a velocidade 1 vai ser igual a K vezes 200 elevado a A vezes 100 elevado a B, certo? Aí, vamos pegar a segunda reação. Ó, a segunda reação, a velocidade é meio. Vai ser igual a K vezes
200, que é a pressão do NO elevado a A, vezes 50 elevado a B. Então, ó, o que que a gente vai fazer? Vamos dividir as duas. Vamos dividir uma pela outra, ó. Dividir a 1 pela 2, ó. Então, eu vou dividir 1 por meio e vou dividir isso aqui. Quando eu divido uma pela outra, ó, quanto que é 1 dividido por meio? Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, vai dar 2, igual. Ó, o K eu cancelo com K, porque a constante é a mesma. 200 elevado a A, divide por 200 elevado a A. Vai dar 1, tá? Aí, sobrou aqui, ó, 100 elevado a B sobre 50 elevado a B, que é a mesma coisa que se eu escrever assim, ó, 100 dividido por 50 elevado a B. Quanto que é 100 dividido por 50? 2. Então, vai ficar 2 elevado a B. Então, o que que sobrou aqui, ó? Sobrou isso, ó. 2 elevado à primeira potência é igual a 2 elevado a B. Logo, o B é igual a 1. Então, ó, esse Bzinho aqui é igual a 1. Quer dizer que, em relação ao hidrogênio, a reação é de primeira ordem. Então, agora vamos calcular o valor de A. Então, agora, nós vamos calcular o valor de A. Então, a gente vai comparar a primeira reação com a terceira. Por quê? Porque, ó, aqui a pressão de hidrogênio é 100 e aqui também. Como a pressão é constante, então, a gente vai isolar esse valor, né? Ele vai desaparecer da equação e nós vamos calcular o valor de A, porque o de B a gente já sabe quanto vale. Então, ó, a primeira, 1 é igual a 200 elevado a A vezes 100 elevado a B, certo? Aí, a terceira, ó, 0,25 é igual a 100 elevado a A vezes 100 elevado a B. Então, como eu vou dividir uma pela outra, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, sinalzinho, a divisão, tá? Então, ó, o 100 elevado a B, ó, vai cancelar, tá? 1 dividido por 25 dá 4. Aí, aqui, ó, 200 dividido por 100 vai dar 2. 2 elevado a A. Quanto que é 4 na base 2? Ó, é 2 ao quadrado, que é igual a 2 elevado a A. Então, A é igual a 2. Então, em relação ao NO, essa reação é de segunda ordem, tá? Então, vamos lá, ó. A gente viu que A é igual a 2 e B é igual a 1. Então, ó, examinando o gráfico, pode-se concluir que as ordens da reação em relação ao óxido nítrico, ó, óxido nítrico foi o que a gente chamou de A, é de segunda ordem. E em relação ao hidrogênio, que a gente chamou de B, então, respectivamente, 2 e 1, que vai ser a alternativa C, tá bom? Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e se precisarem de mais ajuda, consultem as playlists, lá deve ter algum assunto que vai ajudar vocês. Tchau, tchau!